qual pessoa famosa você convidaria para um date? Anitta, com certeza absoluta. Maravilhosa. Porque eu adoro mulheres empoderadas. E pra mim ela é a mais empoderada do Brasil. Focada a na mais carreira. foda do Brasil. Então, Sim. Anitta, se quer aceitar. Anitta, o convite está feito. Por quanto eu sou uma pessoa muito romântica, eu sofro muito também nas relações, etc. Mas tem limite que não quero mais superar, sabe? Então, nesse sentido, o amor próprio se tornou a minha prioridade número 1. Então, eu venho do sul da Itália, como você falou, de uma cidade perto de Bari, mas eu nunca me senti pertencer àquele lugar. Sabe, eu estava numa época onde, depois que eu estava tão empoderada de ter terminado o casamento, pra mim, eu não estava nem aí pra nada. Tipo assim, eu já tinha superado a coisa que achava ser a mais difícil pra mim. E a gente sempre se procura no propósito, de alguma forma. Então eu falei, cara, meu propósito vai ser escrever esse livro, porque eu dando a minha história para os outros, eu vou dar a referência que eu não tive. Oi, Vintes, meu nome é Bia Félix. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e seguir o 20 e poucos no Spotify para não perder nenhum episódio novo. Imagina que você, quase chegando aos 30, tá numa festa com sua amiga, que tá acompanhada de um homem. No meio da noite, ela vira pra você e fala: "Você acha que eu quero te beijar ele, sendo que eu quero beijar você? Você que nunca beijou uma mulher e até então nunca havia questionado a sua sexualidade, parece viver pensamentos controversos de fuga e desejo." Esse é um trecho adaptado do livro Por Trás dos Meus Cabelos, um romance sáfico inspirado em uma história real, onde a protagonista vive o seu processo de autodescoberta bissexual enquanto somos guiados por vários países e lugares, como Itália, Paris, Rio de Janeiro e Fernando de Noronha. É uma obra que te faz ver que é possível amar sem medidas, seja em relações amorosas ou com seus amigos, com cidades, mas principalmente que para amar aos outros precisamos primeiro ter a nós mesmos. E para conversar comigo hoje sobre o processo de autodescoberta, quem está aqui hoje é a autora do livro Miriam Schquel, nascida no sul da Itália, mas com alma carioca, formada em administração de empresas pela renomada Bocconi University e diretora de marketing de uma multinacional de bens de consumo e escritora. Oi, Miriam, bem-vinda ao 20 e poucos podcast. Oi, tudo bem? Tudo bem, prazer ter você aqui. Prazer Obrigada meu. por estar aqui. Vamos lá, a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante nessa fase da vida. E para começar, para a audiência de 20 conhecerem você, a gente vai fazer um quebra-gelo com umas perguntas mais rápidas, antes de entrar realmente na nossa conversa. Vamos. Um destino preferido para viver um romance digno de filme? Rio de Janeiro, com certeza. Qual a sua parte preferida de trabalhar com marketing? O feito de trabalhar sobre insight consumidor, sobre tensão do consumidor e a criação do produto, que é a parte mais divertida, é aquela que é destinada a ficar por mais tempo, né, no mercado. E que de qualquer maneira, de alguma forma, te representa, te parece, né? A criação de produto é como criar um filho. Que vai ficar para sempre ali a sua marca, né? Exatamente. Sim, muito legal. Um aprendizado que você teve com os seus amigos? Eu sei que você é uma pessoa de muitos amigos. De aprender a desconfiar. De ter aquele pezinho atrás Super. Quando a gente fala de relações amorosas e até de outras pessoas mesmo. Né? De relações como tudo, tipo, de enxergar o outro sempre para os dois lados, né? E não de pensar que eu sou uma pessoa que enxerga todo mundo como alguém de bem até eles me provar o contrário. Às vezes é bom saber que tem um mal ali, então se preparar, sabe? Sim, com certeza. E qual pessoa famosa você convidaria para um date? Anitta, com certeza absoluta. Maravilhosa. Porque eu adoro mulheres empoderadas. E pra mim ela é a mais empoderada do Brasil. Focada a na mais carreira. foda do Brasil. Então, Sim. Anitta, se quer aceitar. Anitta, o convite está feito. E uma dica sexual que você aprendeu nos últimos tempos e acha digna de ser compartilhada? Não transem com quem o beijo é ruim ou não encaixa bem, porque vai ter surpresas ruins na cama. Aqui no Brasil isso é meio que um ditado popular, né? A gente não prova, assim, tipo, falam que se já não beija bem, então você tá comprovando então, aí, estou falando aprovando. que a tese está verdadeira. Não façam isso, 20.
Oi, Vinte, estou aqui interrompendo a programação para contar uma novidade muito legal. Vai acontecer o primeiro encontro presencial das 20 no Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro, às 7 horas, no TZ Leblon. Mas corre, porque os espaços são limitados, então acesse o nosso Instagram para ter mais informações. Agora sim, a gente pode voltar ao episódio. Agora sim, vamos para a entrevista real. Não. Miriam, contextualizando para quem está ouvindo e nunca leu o seu livro, inclusive fica o convite, a gente vai falar muito sobre ele nessa entrevista, mas o livro começa, né, tem uma parte com você na sua infância, mas depois uma das primeiras grandes mudanças que acontecem na sua vida é a parte que você sai da casa dos seus pais, no sul da Itália, e vai estudar em Milão. Uhum. E eu queria que você contasse um pouco de como foi essa decisão, que não é tão contada no livro, né? Mas como foi para uma mulher de cidade pequena e para uma cidade tão grande, uma capital internacional como Milão? Como foi essa experiência para você? Então, eu venho do sul da Itália, como você falou, de uma cidade perto de Bari, mas eu nunca me senti pertencer àquele lugar. Eu sempre tive um desejo de fuga quando eu era nova, tanto que eu era desespero dos meus pais por causa disso, porque sempre fui muito rebelde. Então, foi uma decisão que eu queria muito para a minha vida, de morar fora. E Milão é a cidade na Itália que representa o futuro, que representa o trabalho. Então, eu sempre me projetei a um momento para sair de casa. E aí, na verdade, foi uma escolha de alguns meses, que demorou alguns meses, porque eu sempre escrevi desde pequena. Então, meu desejo era ser escritora. Então, estava um pouco dividida entre estudar literatura moderna, ou pegar um percurso mais de administração de empresa ou engenharia na época e tal. E aí eu fiz o teste para entrar na Bocconi, entrei na Bocconi e comecei lá. E olha, como todas as coisas, quando o seu desejo é muito grande, você chega com o coração muito aberto e muita determinação. Mas eu lembro, quando eu cheguei em Milão a primeira vez, eu fiquei quase decepcionada. E Milão é uma cidade cinza. Imagina uma São Paulo sem árvores. Sim. Então, é uma cidade cinza, uma cidade de muita poluição, muito trânsito, etc. Então, aquele primeiro impacto foi um pouquinho difícil. Eu me senti, quando eu cheguei na faculdade, o primeiro dia, eu me senti uma formiga no meio de tantas pessoas, eu não conhecia ninguém. Então, com certeza tem um sentimento de se sentir meio perdida, mas a minha determinação era tão grande, o meu desejo era tão grande sobre aquilo, que não me importei, sabe? Eu sabia que ia fazer amizade, tanto que já no primeiro dia eu fiz as primeiras amizades e tal, e fui construindo relações. E me dediquei completamente aos estudos, desde o início. Mas foi fácil fazer amizade em Milão, até porque são poucas as pessoas de Milão que moram em Milão. Muitas pessoas vão para lá para estudar, né? Então são todas pessoas, né, que têm a mesma vontade. Exatamente. Legal. Então, nesse sentido, é uma cidade muito divertida também. Muitos bares, muito restaurante, muita vida noturna. Então, é fácil se integrar. Sim, e eu lembro que tem uma parte do livro que você falou pra sua mãe que você queria ser, né, escritora da Itália, não sei o que, ela falou assim, você quer ser pobre? Exatamente. E aí eu me identifiquei super com isso, porque lá em casa a criação foi um pouco o contrário, meus pais não eram... Eu lembro que tem uma parte que você fala também que seus pais sempre te cobraram pra dar o máximo de você, e lá em casa foi um pouco diferente. Mas eu sempre fui essa pessoa criativa também, que queria... Eu tenho um sonho de escrever um livro também. Inclusive, tenho uma ideia já há muitos anos. E um dia, sempre falo isso, que eu vou escrever, mas não agora. E aí, eu queria, né, ser uma jornalista, uma escritora, mas uma jornalista daquele ideal que a gente tem na nossa cabeça. E aí, conversando com algumas pessoas da indústria, todo mundo me desconvenceu. E eu também segui o caminho do marketing. Então, mas aí, assim, pra você... Foi uma decisão de tipo, eu vou estar abdicando do meu sonho de escrever e tal, ou você já via aquilo como um projeto que você poderia levar de carreira e fazer os dois? Olha, eu venho de uma família muito simples, então o meu sonho de ter uma realização profissional era muito grande, porque eu queria ter uma vida diferente daquela da minha infância, sabe? Então, as palavras da minha mãe ressonaram em mim e ao mesmo tempo eu entreguei um pouco para o destino. Eu falei, cara, se eu passar no teste, é um sinal que eu tenho que fazer essa faculdade. Mas também, eu acho que os amores tão profundos como aquele
pela arte, né? É algo que nunca desiste de você. Então eu lembro o meu professor de italiano na época, por quanto ficou decepcionado com a minha decisão, ele me falou uma coisa: Miriam, não importa a faculdade que você vai fazer, o trabalho que você vai fazer, não desista nunca de ler. Ler Forbes, ler, sei lá, todos os jornais econômicos, Business. Mas não desista de ler e não desista de escrever. Então, foi realmente o que eu fiz nesses anos. É por isso que eu sabia que esse sonho... Hemingway fala, né, que os sonhos nunca morrem, né, nunca envelhecem. Sim. Então, eu sempre acreditei nisso. Eu sabia que um dia... teria se concretizado, sabe? E principalmente os sonhos criativos, né? Que reservam um espaço especial no nosso coração. E, ao mesmo tempo, eu me apaixonei muito pro que eu estava estudando, sabe? Quando eu entrei na Bocconi, eu fiquei encantada com aquele mundo. Porque começou a me proporcionar ideia de uma vida possível que eu não tinha imaginado. Eu, alguns anos depois, fui estudar em Xangai, fui estudar em Sydney, considerando que eu venho de Corato, uma cidade minúscula, etc., e que ninguém da minha família tinha se formado na faculdade. Era um achievement tão grande. Sim. Que compensavam tudo, mas de verdade eu me apaixonei muito por o que eu estava estudando. Então isso ficou construindo uma outra paixão, sabe? E uma outra parte desse início seu de vida adulta foi a primeira vez que você teve contato com a comunidade LGBTQIAPN+. Sim. Que foi você... Me corrija se eu estiver errada, mas quando você já estava em Milão, porque quando você estava no sul da Itália, você nem tinha convivido com pessoas que eram, né, gays, bissexuais. Totalmente. Assim, com outras orientações que não a heteronormativa. Eu fico pensando na minha classe de ginásio, por exemplo. Não tinha nenhuma pessoa que manifestou em algum momento uma fluidez sexual. Tinha até um cara que a gente pensava fosse gay, mas era aquela zoeira, sabe? Então, não era um tema possível, de nenhuma maneira. Então, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar na L'Oréal, porque até na faculdade eu não tinha amigos gays, eu não lembro, pelo menos, ninguém de muito próximo. Quando eu cheguei na L'Oréal é o auge da diversidade, ainda bem, né? Tem muitas pessoas gays também. E o meu chefe, que era o Grupper, né? Eu comecei na divisão do luxo, etc., em Giorgio Armani. E o meu chefe, ele é gay, meu ex-chefe, né? Ele é gay e tal. Então, a gente começou a se tornar todo mundo muito amigos, porque L'Oréal tem esse aspecto muito descontraído nas relações, etc. E eu lembro que foi com ele que eu fui para uma boate gay a primeira vez. Legal. Continuando a ser 100% heterossexual, etc. Mas foi a primeira vez que eu tinha aquela exposição, sabe? E eu acho que até por ser cidade pequena também, aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? O Brasil é um país com raízes muito do preconceito. Total. Então, assim, é mais difícil para uma pessoa numa cidade pequena se assumir, porque todo mundo se conhece. Então vai ter aquele negócio de que as pessoas vão falar e a pessoa vai ficar rotulada, o que é um absurdo. Mas às vezes a pessoa até prefere sair daquela cidade e se assumir fora. E tem gente que eu conheço, assim, eu também venho de uma cidade pequena aqui do Rio, e eu conheço pessoas que não se assumiram na cidade. Elas foram até para outros países e se assumiram por lá, porque lá elas se sentem verdadeiramente livres. Então também tem isso do local onde você tá, que te permite viver quem você é autenticamente, né? Com autenticidade. E também é um efeito da cultura, né, do país. Sim. A Itália e o Brasil são muito parecidos, muito mais do que vocês podem pensar. Na Itália tem um grande domínio da cultura católica, então o peso da igreja nesse sentido é extremamente forte, né, na vida de todo mundo. Aqui tem mais pluralidade de um ponto de vista de religiões, talvez a evangélica tenha até mais influência do que a católica, mas o efeito é o mesmo. Então, essa parte cultural, o feito que você nasce e cresce sabendo que o seu objetivo é casar e fazer filhos. Então, não é nem permitido um percurso diferente. E também estamos falando eu tenho 37 anos, então estamos falando de 20 anos atrás, né? Quando eu era na minha adolescência. Sim. Isso faz muita diferença. Hoje, esse verão, por exemplo, eu voltei para a Puglia. Eu vi quantas coisas mudaram. Tem baladas gay na minha cidade. Tipo, é impossível, lotadas, tá? Coisas impensáveis anos atrás. Algumas pessoas da minha família mais jovem se assumindo.
Então, isso é legal. Eu acho que, claramente, a troca generacional, a geração, o que a gente chama de geração Z, né? Está fazendo toda essa mudança de fluidez e de possibilidade da vida que, na época, era completamente impensável pra gente. E aí eu queria que você contasse mais um pouco da introdução desse episódio, desse momento, né? Que tá no livro e que você contou de você ter contato pela primeira vez com uma outra mulher que demonstrou interesse claro em você. E como foi esse sentimento? Foi muito estranho, porque no caso era minha melhor amiga, né? Então, eu não estava preparada àquilo. Ela era hétero também, é hétero. Estava numa relação, enfim. Então, as duas matchavam todos os critérios de heteronormatividade que vocês podem pensar. Então, aquela noite eu fiquei completamente surpresa. Eu pensei, completamente louca. Só pode ser. E ninguém tinha bebido, então não tinha nem o efeito do álcool. Não podia nem culpar o álcool. Exatamente, não tinha culpa do álcool. Só que o que eu fiz foi fugir, literalmente. Eu não correspondi ao beijo, eu fugi. Eu falei, gente, completamente louca e tal. Só que, alguns minutos depois, eu fui invadida de uma sensação muito estranha de dualidade. Tipo, de um lado, completamente recusando aquilo, e do outro, generando uma curiosidade que eu não sabia por que estava sendo generada, sabe? Então, isso foi o início de algo que depois continuou por alguns meses e tal. Mas sempre foi muito... blind, sabe? Muito cego o caminho dessa descoberta nesse sentido. E uma coisa também dessa história da autodescoberta sua que me chamou a atenção é que você fala que ficou num relacionamento hétero por quase 10 anos, né? Quando você terminou quando estava chegando aos 30, se não me engano. É pouco depois, sim. Pouco depois. E eu acho legal como no livro você conta que, assim, você sempre considerava, mesmo amando outras pessoas, tendo outros relacionamentos, que aquele cara ia ser o pai dos seus filhos e que você ia voltar pra casar com ele. Sim. E isso é uma coisa que, assim, é total heteronormatividade, né? Que a gente foi condicionada a acreditar, não, peraí, eu tô vivendo uma aventura jovem e depois eu vou voltar pra minha vida normal. Achei muito curioso como você sempre nomeou dessa forma o pai dos meus filhos no livro. Você poderia contar um pouco mais sobre isso? Super. Eu acho que tem dois elementos, né? A parte de sexualidade, de heteronormatividade, do que você espera da vida. Então, o fato que claramente eu achava que com 28 anos ia ser casada, com 31 já diretora de marketing com 3 filhos. Então, as minhas etapas estavam muito claras na minha cabeça. Só que a vida acontece e faz uma bagunça incrível. E outro ponto é a capacidade de amar o outro e o espaço que o outro tem na sua vida, né? E que a gente é ainda preso a esse elemento muito antigo de o que é o amor. É o fato que na vida tem espaço só para um amor em um tempo específico. Eu aprendi com a minha experiência, por quanto tem dor nesse sentido, né? Mas que você pode amar mais pessoas ao mesmo tempo. É que você pode amar mais pessoas por razões diferentes. É que o conceito de monogamia é muito associado, de novo, ao que as pessoas, a sociedade, né, criou pra gente. Mas eu não parei de amar que amava, porque estava acontecendo, porque estava sendo numa fase de descoberta, ou porque depois me apaixonei por uma outra pessoa. Simplesmente, o coração, acho que é suficientemente grande para acolher muitos amores. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa foi uma monogamia de um lado só, uma poliamor, entre aspas, de um lado só. Então, enquanto isso não é correto, mas... eu acho que realmente é possível, né? É que isso explica o que estava acontecendo naquela bagunça toda, mas claramente era muita bagunça até para minha cabeça. Sim, eu posso imaginar. E também em relação a fases da vida, né? O que eu percebi foi que ele simplesmente não cabia mais em quem você havia se tornado. Totalmente. Mas é por isso, o amor não termina, eu acho, porque você se apaixona por uma outra pessoa, ou porque você vive uma outra coisa. A nossa relação, no caso específico, eu acho que tinha outras raízes, né? Eu sempre fui uma pessoa que é muito apaixonada pela vida, pelas novidades, eu sou geminiana, então eu sou exatamente a expressão de todo o lado geminiano da vida. Eu queria morar fora, eu queria me projetar em outros países. Eu não sentia a mesma coisa do outro lado. Então, eu sentia que o momento
a minha escolha de vida era uma escolha entre uma parte de mim, que era a minha relação com ele, e uma outra parte de mim que não estava mais naquela relação e que estava procurando independência, liberdade e tal. Então, no final, eu fiz uma escolha de liberdade, de amar a minha liberdade mais do que do amor daquela relação, sabe? Sim, e por outro lado, eu vejo que você, até como geminiana mesmo, tem a capacidade de amar sem medidas, né? Não só pessoas, como lugares, como você se apaixonou pelo Rio, que você conta muito no livro. Mas você acha que, em algum sentido, esses valores ainda têm importância, ou hoje você conseguiu abraçar o amor em todas as suas formas, assim, e de buscar o amor independente do que tenha atrelado a ele, assim, você vê o amor como primeiro em todas as suas relações? O amor próprio agora em primeiro para em todas as relações, porque contou muito sobre o livro, com certeza a gente vai falar sobre isso, sim, mas tem pessoas que vivem na busca do amor para o outro, né? Que ainda é o centro do significado da vida, é achar uma pessoa com quem passar um tempo e se sentir amado para o outro é o elemento da auge da felicidade. Uhum. Eu não sou essa pessoa mais. Eu não quero ser essa pessoa. Para mim, é o amor próprio imprime-se. Então, quando eu sinto que o outro atrapalha um pouquinho os meus projetos, minhas vontades, quando não me faz voar, né, de alguma forma, ou não me multiplica, eu estou fora. Tipo, não perco nem tempo sobre isso. Por quanto eu sou uma pessoa muito romântica, eu sofro muito também nas relações, etc. Mas tem limite que não quero mais superar, sabe? Então, nesse sentido, o amor próprio se tornou a minha prioridade número 1. Isso não significa que não vejo mais essa relação com o outro ou algo que eu quero. É claro que é sempre muito legal ter uma relação legal, né? Mas não é a minha prioridade nesse momento. Mas hoje você consegue dizer não para um amor tóxico, assim? Com certeza. Eu acho, eu espero, né? Talvez isso seja a razão pela qual eu tinha escrito também, para não esquecer. Porque às vezes a gente se apega muito mais às lembranças felizes do que às lembranças ruins, né? O cérebro tem essa capacidade seletiva de limpar. Então, eu acho que eu escrevi para isso, para registrar os elementos do relacionamento tóxico, registrar aqueles sinais de alarme, sabe? Que tem que despertar na gente uma preocupação, pelo menos. Uhum. E nessa jornada sua, os seus amigos também tiveram muita importância, né? Super. De te fazer enxergar o amor tóxico, assim. Queria que você contasse também de como foi ao longo dos anos, no seu livro você conta, né, de que você estava sempre cercada de pessoas, tiveram sim as relações tóxicas, mas em termos de amizade, pessoas muito boas que sempre queriam o seu bem e te ajudaram a enxergar com mais clareza essas coisas. Qual é a importância do amor nas amizades? Eu sempre achei que a amizade e o amor sem toque, né? Então, é a forma de amor mais legal. Por isso que hoje eu sempre falo, eu quero namorar uma pessoa que primariamente seja muito minha amiga. Tipo, que me faz... Porque eu tenho amigos muito legais mesmo. Então, para que a gente aceita pessoas que são menos do que os nossos amigos, sabe? Então, isso para dizer que para mim a amizade é uma forma de amor extremamente importante, aquela que me faz vibrar mais, é aquela que eu procuro no dia a dia. Então, é claro que se eu tenho que fazer uma ordem do tipo de amor, o amor para minha família imprime-se, o amor para mim, o amor para os amigos. Porque se você não tem esse ranking, até o amor da amizade pode te decepcionar, pode se tornar tóxica de alguma forma, etc. Mas os amigos são importantes porque espelham o que você não consegue ver de você mesmo. E mesmo assim, mesmo os meus amigos me falando muitas vezes, muitas coisas e tal, não tem que fazer. Tem decisões sobre você e sobre esse tipo de relacionamento que, infelizmente, não tem nenhum amigo que vai te ajudar de verdade. Eu imprimo isso. Os meus amigos me falaram milhões de coisas, eu falava assim, de um lado entrava, do outro saía. Você teve que viver aquilo para enxergar. Exatamente.
E mesmo o que é mais perigoso das relações tóxicas, isso eu falo para quem não está escutando também, que quando você começa a esconder para os seus amigos o que está acontecendo, é um grande sinal. Porque você começa a ter medo do julgamento do outro, né? E aí, é o que mais consegue fazer uma pessoa narcisista que está com você, é justamente te isolar dos outros, né? Exatamente o trabalho da manipulação, etc. Então, esses pequenos sinais, né, são hiper importantes para olhar. E para além desses todos os amores, tem também no livro os lugares que são grandes protagonistas e que levam a gente para várias viagens. Eu devorei em 2 horas e me senti viajando por vários destinos nesse meio tempo. Como você descobriu essa sua paixão por viajar? Ela veio muito de ser uma mulher de uma cidade pequena com pouca perspectiva, né? Antes de ter que conquistar o seu? Ou você acha que isso é uma coisa do seu espírito, de explorar? As duas, no sentido que eu nunca tinha viajado, tipo, com a minha família nunca a gente tinha viajado quando eu era adolescente, etc. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz foi com 19 anos. Eu fiz um camping com as minhas amigas, sempre na Puglia. A minha primeira viagem internacional foi quando eu fui estudar em Xangai. Então, talvez foi em Paris antes, nem lembro mais. Mas eu via que cada vez que eu descobria um lugar novo, etc., eu me apaixonava por aquilo. Eu sou uma pessoa que se exalta muito no momento da preparação da viagem, né? Porque eu não sei, eu li em algum lugar, né, que uma viagem tem sempre 3 momentos. Momentos que você prepara a viagem, porque você começa a planejar, você começa a sonhar com aquilo, etc. O momento que você vive aquela viagem é o momento que você lembra daquela viagem. Verdade. Então, para mim, isso está muito forte. Se pudesse, sinceramente, se você me perguntasse o que você quer fazer, eu queria fazer a empresária viajar o mundo toda hora. Porque para mim a viagem é a coisa mais linda. Você se confronta com outras culturas, você aprende sobre você se encanta com os lugares, não tem nada de mais bonito. É claro que o meu primeiro contato com as viagens, eu acho que foi na literatura mesmo, né? Porque a literatura me fez viajar para outros lugares da Itália, outros lugares do mundo, outras culturas. Então eu queria viver aquilo na pele, sabe? Sim. E como é a Miriam viajante, dá para ver pelos relatos do livro que você, pelo menos no Brasil, fez realmente uma imersão à cultura brasileira. Você é assim em todos os lugares, gosta de ir nos lugares que os locais vão. Super. Tanto que, por exemplo, quando eu cheguei em Paris, eu me recusei de conviver com os italianos. Que eu não queria, assim... Tem muitas pessoas que quando se mudam de país, por exemplo... tendem, isso é típico dos brasileiros, um conselho não fazer, é verdade, de criar um núcleo, de ficar entre a comunidade dos brasileiros. O que mais me encantou em Paris, quando eu lembro perfeitamente, quando eu cheguei, eu pensei, vai ser uma experiência 1 ano e meio, depois eu volto, né, porque estou no relacionamento e tal, o meu plano era de voltar em Milão. E eu lembro que depois das primeiras semanas eu fiz um almoço, no almoço tinha 9 nacionalidades diferentes, eu fiquei encantada com aquilo, então eu sou muito apaixonada por essa parte. Então a Miriam viajante é a Miriam muito curiosa, eu sou zero de mochilão, já falei várias vezes nas perguntas, zero disso, eu gosto de conforto, então a Miriam viajante gosta de conforto, mas gosta de descobrir várias coisas, vários lugares diferentes, vários restaurantes. Eu entro em modalidade tipo Pac-Man, sabe o jogo? Então eu quero fechar todos os pontinhos exatamente. Então sou super hiperativa nas viagens, não tem descanso nenhum. E ainda falando sobre viagens, eu queria te perguntar se você é do slow travel, assim, pelo visto, sim. Sim, de todos os lugares, qualquer, assim, não tem limite. Porque eu sinto que quando a gente é muito jovem, a gente tem muita ansiedade de conhecer os lugares, vários lugares. Então a gente fica fincando bandeira, que eu falo, e eu acho isso péssimo pra você realmente se aproximar das pessoas. E eu vejo isso no livro, né? Como você teve essas vivências, porque, claro, você morou nesses lugares que passam pelo livro, e você se permitiu a viver a cultura deles, né? Não ficou nessa de medo e falta de coragem. Isso é uma coisa que você parece não ter tanto, assim, consegue ir mesmo com medo. Não, total. Eu acho, assim, que, por exemplo, o lado da língua é extremamente importante. E não tem que ter medo. É engraçado, porque quando eu olho para trás, a minha maior dificuldade na faculdade era inglês.
eu tinha muita dificuldade com o inglês, porque, bom, no sul da Itália os estudos de inglês não são muito sofisticados, etc. Então eu tive que correr atrás muito nesse sentido. Então, digamos que eu era muito boa em matemática, muito boa, né, em todas as matérias, mas o inglês era um negócio difícil. E aí eu batalhei tanto para desbloquear aquilo, e depois eu olho para trás e falo, cara, eu falo tantas línguas agora, né? E, se fosse para mim, eu falaria todas. Mas isso é um elemento muito importante da integração com a cultura. Porque até quando eu me mudei para o Brasil, eu estudei português 6 meses antes de eu vir para cá. Mas eu era muito motivada a chegar e não falar uma palavra nem de inglês nem de uma outra língua. E eu vi muito claramente comigo mesma, por exemplo, como é diferente o acolhimento do brasileiro, né? Quando você gringa e fala inglês e quando você fala... Verdade. Porque tem um pouco de preguiça aí, né? De falar uma outra... Tem muitos brasileiros que também não falam inglês, né? Então não deixa de ser uma barreira. Quando a pessoa fala o idioma, você fica naquela empolgação, é uma pessoa de fora que tá conversando com você, tem uma coisa a mais, né? Exatamente. Mas eu acho que realmente a imersão nas culturas é uma coisa muito importante. Por isso que quando normalmente antes de me mudar para o Brasil, eu fazia uma viagem por ano para um outro país que eu não conhecia. Eu tentava ficar lá uns 20 dias, justamente para tentar ter uma impressão um pouco mais substancial, sabe, da cultura, dos lugares. Então, bom, a pandemia atrapalhou um pouquinho esses planos, mas já vamos voltar para vários lugares. E Paris é realmente a cidade do amor ou é o Rio de Janeiro? Cidade do amor é o Rio de Janeiro, com certeza. Mas Paris é uma cidade incrível por muita coisa. Uma cidade de grande troca cultural. Como eu estava falando, né, do almoço. O meu aniversário tinha 11 nacionalidades diferentes. Eu lembro, você posta ainda no meu Instagram com todas as bandeirinhas assim. Então, isso foi o único de uma cidade como Paris. Né? Esse intercâmbio cultural constante. Você está sempre confrontado a outras coisas. É uma cidade de grande estímulo intelectual, de um ponto de vista cultural, etc. Mas é uma cultura fechada por muita coisa, né? Normalmente estamos sempre bravos, mal-humorados sobre alguma coisa. Você deve ter sentido isso. O frio fecha as pessoas, né? Então, por isso Total. que eu imagino que você tenha amado tanto o Brasil também. Que o calor traz essa amorosidade, esse calor dos brasileiros. Total. Eu acho que o Brasil, assim, tem algo de ancestral que se reencontra no Brasil. Eu não sei dizer, mas a natureza do Rio e do Brasil como um todo é algo que bate em mim, sabe? Não sei explicar. Mas também eu acho que o feito que a minha aceitação tem um ponto de contato com o Rio de Janeiro, porque de fato o meu primeiro amor foi no Rio, etc. Faz que, para mim, o Brasil, o Rio de Janeiro, se tornou a terra da liberdade. Né? Então tem esse valor que vai um pouco além. Que é mais pessoal, né? Exatamente. Também, para além do famoso, do conhecido do Rio. Exatamente. Legal. E como foi realmente essa decisão, agora, de novo, falando um pouco para quem não leu o livro, a Miriam decidiu morar no Brasil, né, já tendo uma carreira super consolidada na empresa que ela trabalhava lá na Europa, e ela veio para cá pela mesma empresa, mas teve que aprender a língua, como ela chegou a comentar, foi uma decisão tomada. Você comenta até que não foi muito fácil essa decisão, que aqui no Brasil a economia não é muito fácil, é uma economia complicada, que não estava indo muito bem também na época que você veio. E aí, como foi realmente conseguir a vaga aqui no Brasil mas antes disso, tomar a decisão de que sim, você queria ter essa mudança drástica de vida e vir para cá? Você achava que era uma coisa de tipo... Você já sabia que o Rio de Janeiro ia ser seu lar? Com certeza. Antes de eu me mudar para cá, eu viajava muito para cá. Cada 2, 3 meses eu ia encontrar uma excusa para ir no Rio de Janeiro. Então, começou a se consolidar na minha cabeça, eu tinha me separado e tal. Então, eu era livre em fazer o que eu quiser, sabe? E aí, eu comecei com esse projeto na cabeça. E, normalmente, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu consigo, porque eu sou muito, assim, determinada.
E aí eu lembro que quando comecei a falar para a L'Oréal que eu queria me mudar para o Brasil, eles me falaram, você está completamente maluca. A divisão está menos 15, sei lá o quê. Não tem condição de crescer aquilo, a gente vai fechar tudo, sei lá o quê. Eu falava, não, mas me dá uma chance, eu vou lá, vou mudar a situação e tal. E aí eles começaram a me oferecer, eu lembro, me ofereceram o México. E o RH falava para mim, ai, mas você é perto, vai para o México e tal, a gente dá uma boa vaga lá. Eu falei, eu não vou. Até que o momento eu falei para eles, olha, eu vou no Brasil com ou sem vocês. Então vocês decidem o que vocês querem fazer. Exatamente. Ou vocês me dão essa oportunidade, a gente vai juntos, ou a gente se separa, tudo bem. Sabe, eu estava numa época onde, depois que eu estava tão empoderada de ter terminado o casamento, para mim, eu não estava nem aí para nada. Tipo, assim, eu já tinha superado a coisa que eu achava ser a mais difícil para mim. Então, depois os astros se alinharam e surgiu uma reorganização aziendal também da empresa, também no Brasil, e a vaga era perfeita para mim, porque eu adorava o desenvolvimento do produto, o capilar era o que eu amava mais, o Brasil é o país do capilar. Então eu cheguei, e quando eu cheguei assim, super ambiciosa de fazer a diferença, sabe? Então, o que é legal dessa experiência brasileira é que, além da vida, claro, depois de 3 meses começou a pandemia, então não foi exatamente o que eu tinha planejado. Mas, de um ponto de vista profissional, a gente duplicou o tamanho do business. Elsev chegou a resultados que nunca se vieram na vida. A gente lançou hidroialurônico, que foi criado no Brasil, que se tornou a maior franquia da história de Elsev, mundialmente. Então, eu hoje, olhando para trás, me digo, quando você sente algo muito profundo em você, sabe? Você tem que ir para aquilo, porque depois o universo conspira ao seu favor. Eu acredito muito nisso. Eu também super acredito. E tudo se conecta, né? Exatamente. Mas o que mais me impressiona, Miriam, é como você, mesmo sendo uma pessoa super focada na sua carreira, você nunca deixou a carreira tomar as rédeas da sua vida. Você decidiu que ia vir para o Rio de Janeiro. E, então eu tenho que associar a minha carreira, eu gosto de onde eu tô, eu quero continuar aqui e eu sou capaz de fazer essa mudança. Eu lembro de você citando, não sei se era no livro, que você ia tornar o Brasil referência no mercado de cabelos, como, por exemplo, a China pro skincare. E você foi lá e fez, mas assim, você não veio pra cá pensando, porque eu quero tornar isso. Você veio pensando na sua vida, como eu acho que todo mundo deve fazer, mas que a gente ainda tem muito essa dificuldade, a gente acaba colocando a carreira em primeiro lugar, e não é no sentido de, a gente não pode ser boa na carreira e ser a melhor na carreira, mas de se priorizar mesmo, porque eu acho que quando a gente se prioriza, as outras coisas acontecem, assim como você tá falando que aconteceram pra você. Totalmente. Depois, assim, eu sou uma pessoa que tem muita energia, né? Então, eu tanta intensidade coloco na vida quanto no trabalho, porque nada acontece se você acha que vai trabalhar 8 horas por dia, se você quer colocar o mínimo, não existe isso. O sucesso, a chave do sucesso é o sacrifício, a dedicação e a determinação. Não tem segredo, a menos que você não nasce miliardário, isso é outro discurso. Então, tinha isso, e tem um feito que, claramente, eu sou uma pessoa que tenta aproveitar todos os minutos do dia, né? Então, eu acordo muito cedo para o meu esporte, e aí eu trabalho muito, e à noite... E você dorme pouco? Eu durmo pouco, de fato. Nossa, aí você já me pega. Porque eu sou eu durmo muito pouco. Mas isso é um exercício também, sabe? Eu lembro, assim, tem coisas... Realmente, tentam escrever os objetivos de vocês ao curso do tempo. Eles evolvem muito. Eu descobri, alguns anos atrás, eu tinha escrito na lista das coisas de conseguir ir treinar pelo menos 3 vezes por semana. Isso significa que, na época, era um negócio impossível para mim. Não tinha aquele tempo. Hoje, eu faço isso todos os dias. É a coisa mais normal do mundo. Eu tinha colocado também na lista conseguir acordar às 5 da manhã. Impossível para mim. Hoje é a minha, sabe, é a minha cotidianidade. Então é muito quanto você quer realmente aquela coisa, quanto você quer realmente ver muito nascer do sol em Arpoador. Isso vai te motivar para você conseguir se levantar, sabe, ou não. O quanto você quer muito, sei lá, aproveitar todas as festas do Rio. Aí você vai tentar fazer um compromisso entre o sono e a vida. Sim, e o mercado corporativo também é um mercado muito conhecido, assim, eu não sei, nunca trabalhei na L'Oréal para poder falar com propriedade disso, mas é um mercado muito conhecido por, né,
exaurir muito as pessoas sabem que é uma jornada de trabalho cansativa, por mais que você tenha reconhecimento. Então, assim, como você consegue balancear isso e ainda viver tantas coisas, pra mim é muito legal, assim, mostrar que dá pra ter tudo, né? Meio que isso. Não dá pra ter o sono, pelo visto. Mas Não, o sono não, realmente isso é um negócio que vocês nossa, têm aí você já me, que largar um pouco. já me Mas o complicou. resto sim. Legal. De novo, falando de como você conciliou isso tudo, eu queria saber como foi o processo de escrever um livro trabalhando numa multinacional, já sendo uma diretora de marketing, né, no país. Olha, tem partes do livro, pequenas partes, na verdade, que tinham nascido em outros períodos da minha vida. Tipo, as poesias, algumas eu tinha já escrito. A parte do primeiro amor no Rio, uma parte já tinha foi escrito antes, etc. Mas depois que eu terminei esse relacionamento tóxico, então, depois de 2021, que para mim foi um ano muito difícil, né? Porque foi um ano do relacionamento tóxico, foi ano que eu descobri ter um potencial câncer de mama. Então, eu passei por muitas coisas durante esse período. E aí, durante o final do ano, eu sempre faço as resoluções para o ano depois. E eu falei, cara, eu tinha lido e relido a minha história de Michelle Obama, que entre outras coisas, tem uma grande mensagem de empoderamento sobre ter orgulho de quem você é, da própria história, né? E da capacidade dessa sua história de conectar com os outros. E a gente sempre se procura num propósito, de alguma forma. Então eu falei, cara, meu propósito vai ser escrever esse livro, porque eu dando a minha história para os outros, eu vou dar a referência que eu não tive. Então, como conciliei isso? Foi difícil, né? Porque, de fato, o que eu fiz foi colocar na minha agenda, todos os dias, 2 horas só comigo, das 8 às 10 da noite, para escrever. Estava escrito writing, todos os dias aparecia na minha agenda, todos os dias. Então, eu tive que forçar uma rotina. Claro, não consegui sempre, porque às vezes estava muito cansada, às vezes o trabalho me pedia mais tempo, etc. Mas o feito de ter uma deadline com eu mesma dava regra, né, ao processo de escrita. Do outro lado, a minha escrita é muito impulsiva também. Então, eu sou o tipo de pessoa que vai no arpoador e tem uma inspiração e escreve. Mas aí pro livro também ou pras poesias? Para tudo. Pro livro, principalmente. Eu fico escrevendo e tem uma pasta no meu telefone que se chama For My Soul, né, para minha alma, onde eu escrevo tudo. E aí, eu pouco comecei a coletar essa escrita que andava fazendo e tal. Mas foi isso. E a coisa principal é que eu viajo muito por trabalho. Como eu não durmo no avião. Gente, como assim? Nem no avião? Muito pouco. Então, eu aproveitava. Então, se não tô, a menos que não tenha uma viagem noturna, que aí você se força um pouquinho a dormir. Sim. Mas se não, é um momento ideal para você escrever. É muito bom. Você não tá trabalhando. Que você, tipo, pode escolher se trabalhar ou não, mas não vai ter ninguém te atazanando nas e-mails, etc. Então, é um momento que você pode ter para você. Então, tem parte do livro que nasceram, toda a parte neurônia, eu escrevi numa viagem de volta de Paris para o Rio. E eu estava assim, empolgadíssima, porque as coisas estavam indo tão fluidas, sabe? Então, não, eu acho, para concluir sobre esse ponto, que precisa ter rotina, mas o estilo de escrita é sempre associado a como você é. Se você é capaz de ter essa estrutura, ou se você é totalmente impulsivo. Exatamente. Sim. Mas eu acho que é bom ter um mínimo de organização. Mas pelo que você está falando, assim, eu acredito que quando a gente fala de processos criativos, de coisas que a gente quer mesmo realizar, que são projetos pessoais, por mais que você tava de 8 às 10 num dia de semana, sempre escrevendo o livro, tirando o seu lazer, tirando o seu descanso, mas não era uma coisa dispendiosa para você. Não. Era uma coisa que você estava fazendo por você. Eu acho que o trabalho criativo quando é realmente o que tá conectado com a sua essência, com o seu propósito, é assim, né? Não é dispendioso e parece que não é trabalho. Por mais que dê trabalho, eu não gosto de... Mais ou menos, porque às vezes te dá muita raiva, tá? Porque tem dias... Não, eu super sei. Isso aqui, ó. Então, às vezes você, ou pelo menos eu, queria muito escrever. Aí eu me colocava na frente do computador e ficava lendo e relendo o capítulo anterior. Eu não conseguia avançar. E aí, assim, é no bloqueio criativo que fica um momento difícil. Tanto que eu lembro uma vez, eu estava viajando em Bonito
no Mato Grosso do Sul, né? Com o meu melhor amigo. Eu falei para ele, cara, Lucas, eu não vou conseguir terminar esse livro. É melhor eu terminar, é melhor eu deixar pro lado. Me faz sofrer muito, inclusive, voltar para essa história. Para quê? Eu trabalho na L'Oréal. Até minha psicóloga falou, tem que decidir na vida, tem muita coisa, não vai dar certo fazer tudo junto. Aí ele falou, não, você não pode desistir e tal. Pega um professor para te ajudar. Falei, professor, imagina, eu não tenho tempo para isso e tal. Mas o feito de ele ter me falado de não desistir foi muito legal. Então, teve 2 amigos, ele e uma outra minha amiga de São Paulo, que foram as pessoas que realmente acreditaram em mim e que continuaram me cutucando para continuar, sabe? E, inclusive, essa era a próxima pergunta. Medo de tirar do papel versus coragem para realizar. Como o amor entre amigos e a importância de uma rede de apoio é importante para conseguir realizar esses projetos. Super importante. Porque eu acho que isso é uma super dica para criativos, né? É você não contar só com você, por mais que seja você fazendo aquele trabalho. Não, eu acho que todas as ideias têm que ser compartilhadas, sabe? Porque é só assim que você vai entender se você tem um público. Se aquela história pode ter um apelo para o outro ou não. E eu lembro, um dos momentos mais felizes, talvez, para mim, foi quando eu entreguei o livro para o meu amigo, que estava pronto, né? Para a primeira leitura. E aí a gente foi jantar. E foi a primeira vez que eu estava sentada na frente de um leitor, né? E o jeito que ele me falava, a raiva sobre alguns personagens, ou sobre, sei lá, era a primeira versão do livro, depois teve algumas modificas, mas os inputs que ele me deu foram super importantes para o livro chegar a ser o que é hoje. É muito mais legal ter isso de um amigo que de uma pessoa X. Eu já tive uma pessoa, por exemplo, que eu paguei para fazer a revisão e tal, que foi super escrota comigo, inclusive falou, sei lá... Eu falei, mas o que você acha do livro? Ela falou, não sei, me deu vontade de viajar, mas não prestei muita atenção, não. Tipo, porque ela fez só a parte gramatical. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, então é bom ter pessoas que você confia, que são pessoas do bem, e que então vão ser sinceras com você, sabe? Mas com carinho também. Né? Porque um amigo pode te falar é ruim. Mas tudo bem, eu sou amigo de te falar isso, sabe? E eu queria entender como foi o seu processo criativo, porque tem muitas poesias no livro. E você disse em algum lugar, não lembro se foi no Instagram, que elas vinham muito naturalmente, assim, como você tá falando do arpoador. Da onde vêm as suas inspirações, assim? É algo muito meu, muito íntimo. A poesia é a forma, talvez mais autêntica com a qual eu me comunico. Talvez seja o canal mais direto ao meu eu, mais sensível, mais autêntico mesmo. São aquelas emoções que eu não conseguiria falar para ninguém, que não conseguiria colocar uma palavra oral, eu consigo na escrita. Então, a poesia é a minha linguagem, com certeza. Tem momentos que eu escrevo uma poesia por dia. Hoje mesmo, eu estava no arpoador, teve um momento muito emocionante aí. Eu escrevi, ontem também eu escrevi, então, sim, tem também períodos que eu não escrevo nada. Mas a poesia, com certeza, é o meu jeito é a minha terapia. É o meu jeito de expressar as emoções felizes, tristes e tal, mas a mais autêntica, com certeza. E o que vem de forma mais natural, né? Exatamente. Muito legal. A gente falou sobre o amor tóxico e uma das finalizações do livro é você encontrando o amor principal, que é o amor próprio, que a gente está falando sobre isso hoje aqui. Eu queria te perguntar como você acha que você verdadeiramente encontrou a sua essência. Me perdendo. Talvez essa seja a melhor resposta, no sentido que é um processo de construção. A minha essência eu ando procurando faz muito tempo. Eu acho que escrevi recentemente. Eu ando procurando qual é o meu lugar e ainda não achei completamente, sabe? Porque... Mas você acha que a gente precisa achar? Eu acho que é uma busca muito legal no processo, não para o destino em si, sabe? Mas, por exemplo, eu tinha muito medo de envelhecer, né? Mas quando eu continuo tendo medo, tá? Mas quando eu olho a Miriam de hoje, 37 anos, a Miriam de 20 anos, eu sou muito mais legal hoje. Sim. Em muitas coisas. Então, a busca é a parte mais legal da nossa vida, é o que nos constrói, o que
O que faz toda a diferença, mas claramente é um processo doloroso. Eu não achei, nunca achei que na vida ia passar pelo que eu passei, sabe? Mas foi necessário. Talvez viver algumas coisas muito ruins servem para me preparar para algo que eu não sei que vai chegar depois, sabe? De alguma forma. Mas pelo menos era necessário. Talvez o Brasil veio na construção do meu percurso para isso, eu não sei ainda. Eu acho que essa busca pela essência, ela tá muito mais ligada ao nosso sentimento enquanto a gente tá fazendo aquilo, né? Que costuma ser de uma incompletude. Total. A gente não se sente suficiente porque a gente tá procurando alguma coisa. Eu também concordo com você quando você fala que não é sobre encontrar, mas eu acho que é sobre você se sentir bem procurando o que quer que seja, que é o que eu vejo que você tá fazendo hoje. Assim, você não tem certeza se é isso, se vai ser isso, né? Acho que principalmente do é isso, porque o é isso pode ser nesse momento, é o vai ser isso pro resto da vida. E você tem a certeza de que se for, tudo bem, se não for, vai ser de outra forma, tem outros caminhos. Então, quando você se sente bem nessa busca, acho que é quando você entende. Porque nos 20 e poucos, né, que a gente fala muito aqui, é um período que a gente se sente muito perdidas, muito sem saber o que fazer e com a possibilidade, às vezes infinita e às vezes de quase nula. Total. Sabe, me faz pensar uma coisa. Alguns anos atrás, quando eu estava em Paris, eu estava passando por a separação, eu estava passando por a fase de descoberta, realmente. Eu estava muito dividida, não sabia o que fazer. Eu escrevi uma vez, em um dos papéis, então, que eu queria ter vários eu, que queria enviar cada um para viver uma das opções que eu tinha na cabeça, para ver qual era que ia dar certo. Mas eu acho assim, que tédio se a vida não fosse isso, né? Se você me falar, Miriam, essa é a sua vida, vai ser assim para os próximos 50 anos. Eu te falaria, ai, eu não quero não. O que eu gosto mais é justamente essa parte de novidade, essa parte onde você toma alguns riscos, mas eu não teria chegado aqui no Rio de Janeiro se eu não tivesse tomado milhões de riscos antes. Assim, em vários sim, em vários não também, sabe? Então, acho que isso é extremamente legal. Eu espero que ainda chegue muitas coisas, sabe? Sim. E vários movimentos às cegas, né? De sem saber o que vai ser, se vai dar errado, se vai dar certo. Não, total. Imagina, eu escrevo isso no livro, mas se eu escolhi Paris escrevendo num papel, Sim. entre Paris e outra cidade... Achei demais, inclusive. Então, mas eu estava num momento de grande dúvida, eu não conseguia racionalmente chegar em lugar nenhum. Mas eu acho que às vezes a gente tem que jogar, quando a gente já esgotou todos os limites da racionalidade, jogar para o universo mesmo. Que ele tem essa capacidade de dar respostas. E às vezes seguir a sua intuição também, sabe? Às vezes tem algo que está gritando muito forte dentro de você, não vai, não faz. E você paga para ver. E aí acontece um monte de coisa. Mas quando você escuta aquela frase também, às vezes pode ser muito legal. Sim. Por exemplo, no início do ano, na verdade no final do ano passado, me ofereceram uma vaga muito importante em Paris para eu pegar, para eu voltar. Mas eu não estava pronta para voltar, né? Não era o meu momento, eu sentia que não era o meu momento. Que ainda não tinha acabado de viver coisas. E, entretanto, quando eu olho para trás, eu falo, olha que legal, eu publiquei um livro, eu consegui... Em português ainda, em português, né? Consegui comunicá-lo para várias pessoas, abri um restaurante, que era o outro meu sonho, sabe? Então, é bom se escutar, saber falar não, saber falar sim, em algumas ocasiões, sabe? Existe alguma frase que eu não vou lembrar exatamente, mas é que a certeza, o sim é muito claro, né? A certeza é muito clara. E quando você tá na dúvida, provavelmente é um não. Foi no meu livro que eu falo. A minha chefe na época me falou isso em francês. Depois eu descobri que vem de um desenho animado francês, o negócio mesmo? Quand il y a un doute, c'est parce qu'il y a pas de doute. Quando tem uma dúvida, é porque não tem dúvidas, né? Porque se você está duvidando, é porque não quer. No fundo, não quer, não tem que ir para aquilo. Eu acredito que seja isso. É sempre um grande question mark, né? Porque você nunca sabe. A vida é um grande... Lembra aquele filme Sliding Doors? Então, depende... O caminho que você pega no momento, pega um outro, pode ser determinante para o depois.
Mas é se entregar, é ver, se jogar, sabe? Eu acho que o desafio é olhar para isso com empolgação e não com ansiedade, Sim, né? super. Com certeza. E como, agora falando sobre sua sexualidade, que você se assumiu aos 37 anos, como foi lidar com esse medo de ser julgada e até mesmo da rejeição em termos de família, que eu sei que você conta no livro, né, que teve uma criação mais tradicional. Sim. Então, o livro foi a maneira para eu me assumir. É claro que com a minha mudança no Rio de Janeiro, 4 anos atrás, eu já cheguei aqui sendo a Miriam que eu sou, né? Mais livre e tal. Mesmo se um pouco eu tive que reconstruir a visão que, por exemplo, na L'Oréal tinham de mim. Porque é muito difícil quando você é uma mulher muito feminina, sei lá, preconceito, né? Sim. Então você não pode ser gay, não pode ser bi, não pode ser pansexual. Ainda bem que no Brasil não é assim, porque tem um monte de mulheres que são assim. E as né? mulheres são muito vaidosas aqui. Exatamente. Mas ainda tinha esse preconceito que eu tinha que quebrar, sabe? Normalmente quando eu falo que eu sou bi ou que eu gosto de mulher, eu falo, como assim você? Eu, gente, mas assim, 2023, acorda, Não sabe? existe cara, né, gente? Exatamente. Mas a coisa mais difícil era se assumir com a minha família, justamente porque é uma família tradicional. E porque no final eu sempre falava, mas eu sou bi. É claro que hoje me defino muito mais homoafetiva, bissexual, homoafetiva, né? Mas eu não sei saber o que vai acontecer na minha vida. Eu continuo tendo atração por homens, sabe? Então eu pensava, mas e se eu confundo eles? Hoje eu falo para eles, para os meus pais que sou bi, amanhã eu volto com o homem em casa. Tipo, eles vão ficar confusos. Eu morava do outro lado do mundo, moro no outro lado do mundo. Qual era a necessidade, sabe, de Preguiça, abrir né, de isso? explicar. Exatamente. Só que depois comecei a me dar conta que eu estava escondendo para eles, que são um grande amor para mim, uma parte extremamente importante da minha vida. Então eu estava sendo, ainda uma vez, eu estava vivendo uma vida dupla, sabe, nesse sentido. E quando terminei o livro, que de alguma forma foi o meu ato de coragem para o mundo, sobre a minha história, sobre a minha sexualidade, etc. Meu pai começou a ficar muito curioso, queria achar traduções. Meu pai mal fala italiano. Então, assim, é um momento eu pensei, cara, eu vou falar para eles. Então, foi muito difícil, porque quando eu liguei para eles no FaceTime, né? Eu temo muito minha mãe. Minha mãe, assim, é tipo militar. Então, eu estava com muito medo da rejeição, porque eu sabia que tinha homofobia em casa. Já tinha me exposto em alguns episódios, assim. Mas eu falei tudo. Eu falei que, enfim, que fazia tempo que eu não namorava um homem, mas que eu tinha namorado algumas mulheres e que provavelmente no futuro eu ia namorar outras mulheres. E que eu não queria mais esconder isso para eles. E que o livro também era sobre isso. E que eu queria que eles aceitassem o que eu era, porque era isso, ponto, sabe? E eles foram muito queridos, tipo assim, minha mãe obviamente chorou, meu pai foi super simpático e tal, mas eu acho que foi importante. O livro significa muito para mim também por isso, porque foi Foi uma o coisa meu para ato de você, coragem. né? Exatamente. E esse verão eu voltei em casa com um monte de viado, sapatão e tudo mais. E foi mara, porque a gente virou uma grande família e tá tudo bem, sabe? Então, inclusive, esse é um tema, o tema da descoberta, da saída do armário, sobre o qual quero muito escrever no futuro ainda. Estamos aguardando ansiosos. Mas eu acho que, principalmente quando você humaniza, né, e existe um afeto naquela relação, o amor sempre fala mais alto do que tudo, né? Isso é até a linguagem que a bandeira levanta e que eu concordo. Que amor é amor. E até quando a gente fala de a outra pessoa, os familiares já aceitarem, eu acho que se você ama verdadeiramente alguém, isso não é nada, né? Assim, isso é simplesmente você, na verdade, é uma coisa a mais que você tá aceitando e tendo a capacidade de amar aquela pessoa por quem ela realmente é. Então, assim, a coisa mais poderosa que eu acho que alguém pode fazer. Eu acho que, de toda maneira, tem que ir muito preparado. No sentido não, que não é fácil. É um 50-50. 50% ia dar certo, 50% ia dar errado, sabe? Eu tenho amigos que, infelizmente, têm histórias de família de não aceitação, sabe? Que foi difícil, que está sendo ainda difícil, que foram excluídos, que foram jogados fora de casa.
Então, não sempre é um final feliz. Por isso também que eu demorei muito tempo. Eu acho, sinceramente, que se eu tivesse me assumido com os meus pais com 20 anos, se eu tivesse me descoberto com 20 anos, ou durante a minha adolescência, a minha vida teria sido um inferno. Porque não teria sido aceito do mesmo jeito. Enfim, não seria como hoje. Hoje é mais fácil. Eu sou uma mulher, assim, que conseguiu várias coisas na vida. Sou muito Além independente. de ser independente, sim. Exatamente. Sou uma pessoa de sucesso na carreira. Então, isso dá uma segurança do outro lado. Mas quando você está se formando, quando você está ao redor dos 20, por exemplo, né? Que você depende muito da sua família, é um risco grande. Por isso que é importante refletir bem, entender sabe, que você tem que estar pronta, tem que ter um apoio do seu lado, dos amigos pelo menos. Não é fácil. Idealmente de uma psicóloga também, né? Mas se não, a gente sabe que nem sempre é possível. E nem sempre dá certo também. Por exemplo, eu lembro perfeitamente quando eu comecei a falar da minha bissexualidade com a minha psicóloga em Paris. Ela falou pra mim, Miriam, você tem que escolher. Eu falei, escolher o quê? Se você quer ficar com homem ou mulher, no momento você vai ter que escolher. Eu falei, gente, que isso? Que sabe, coisa. É uma psicóloga que vai, claramente... Que é quem você confia e acredita, né? Exatamente, claramente a psicóloga foi demitida no dia depois, né? Com certeza, justa Mas, causa. completamente justa causa. Sim, é importante medir também de quem vem esses conselhos, né? Por mais que sejam pessoas que você pareça que confia, que acredita, é sempre importante filtrar. E qual você diria que foram os maiores desafios, assim, que você realmente teve que enfrentar para alcançar esse nível de autenticidade que você tem hoje, esse nível de aceitação mesmo e confiança com quem você é? Eu acho que foi vencer o medo, sabe? Quando eu decidi me separar, para mim foi como me jogar de uma rocha muito alta, não saber onde ia parar. Mas foi um grande ato de coragem, de fato. Então, não tem uma receita, mas no meu caso, o grande desafio foi, primeiramente, me libertar de uma relação que não me deixava mais feliz, por quanto ele era maravilhoso e tal, mas me escolher, sabe? Isso foi o meu maior desafio. Isso foi meio que um primeiro passo que abriu portas para as outras decisões. Foi, sem dúvida, foi o primeiro passo. E segundo, é tentar realmente dar uma chance às experiências que começam a aparecer, sabe? Escutar o feito que, assim, essa atração que eu tinha para o Rio de Janeiro fez que, no final, me convenci de vir para cá. Eu procurei muito vir para cá. Saber quais são as suas paixões, o que te move, de fato, vai ser o que te ajuda também a se direcionar na vida. Então, os desafios são todos os dias. Porque é claro que é muito mais fácil ser uma mulher hétero, casada com 3 filhos, sabe? A sociedade está mais pronta para isso. Então, tem muito desafio em vocês escolheram, no meu caso, escolher de ser uma mulher bi ou gay, hétera, que gerenciar também o relógio humano, as expectativas sobre relações, surtar quando você vê que é o Brasil de um dia para o outro quer cancelar o casamento. Então, assim, todos os dias dos gays são mais difíceis dos outros, né? De alguma forma. Depois se minimiza problema nenhum, mas é claro que tem que estar pronto a enfrentar o desafio, eu acho. Eu acho que tem que ter muita coragem. O maior desafio é isso, é com você mesmo. E como ter coragem. Exatamente. Como escolher de ter coragem. Obrigada, Miriam. De nada. Foi um prazer. Foi um prazer. Eu adorei o nosso papo, tenho certeza que vocês gostaram também. Foi uma conversa bem emocionante. E o livro da Miriam está disponível na Amazon? Na Amazon e mais algum e na Traverso também, mas eu sempre aconselho ir na Amazon, que é a coisa mais simples. Chega rapidinho. Exatamente, então, chega rapidinho, tem a cópia física, tem o Kindle, então vocês podem escolher. É uma leitura bem rápida, tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Beijos 20, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo episódio, toda segunda às 11.